Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É simplesmente inaceitável o que nós estamos passando aqui, né? É de uma falta de compromisso, responsabilidade, é de uma sacanagem muito grande o que realmente está acontecendo com o São Paulo. Nós acabamos de perder o primeiro jogo da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro de uma forma assim, uma derrota muito dura por alguns elementos da partida, né? E por um dos principais elementos que já é uma coisa, já é crônico no São Paulo, né? Já é um problema que não é novidade, não é tão surpreendente para ninguém. É algo que a gente já bate na tecla há tanto tempo e que não muda, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Prestem bem atenção nisso. Tomar esse gol do Atlético Mineiro, isso é coisa do futebol. Isso é uma coisa. Quantos jogos nós já vimos, e não é só do São Paulo, não, viu, galera? Quantos jogos nós já vimos, nós já presenciamos de time que estava jogando muito melhor, de um time que dominou o jogo e não fez, não conseguiu fazer, e no final toma um gol. Toma um gol do adversário que teve muito menos posse de bola, teve muito menos chance, muito menos volume de jogo. Isso é azar, isso é coisas do futebol, isso faz parte. Isso faz parte. Só que o que nós estamos passando não faz parte em relação ao Luciano, né? Isso acaba com a torcida do São Paulo. Isso está matando não só a torcida, mas como está matando o São Paulo. Eu vou tentar falar de uma forma bem tranquila. Da forma mais tranquila eu não vou conseguir, mas eu vou tentar falar aqui da forma mais tranquila possível. Porque é inaceitável e aqui eu não vou passar pano nunca. E eu não vou aceitar essa condição. Nós não vamos aceitar isso porque é de uma sacanagem, é de uma canalice com isso aqui, com a gente. Não vão destruir a gente. Nós não vamos ser destruídos de dentro para fora. O Luciano sendo. É que eu tenho tanta coisa para falar. O Luciano, ele sendo escalado de meio atacante, sabota o São Paulo. O Luciano, ele deu um chute pro gol. Um chute no jogo inteiro contra o Atlético Mineiro. Ele deu um chute pro gol. A jogada, quem fez para ele, a jogada do único chute que ele deu pro gol do Atlético Mineiro foi o Caleri que fez a jogada pela ponta direita e cruzou pro Luciano dentro da área. Aí ele deu um chute. Então, nós temos 1 milhão de motivos para tratar essa escalação do Luciano de meia com um escárnio gigantesco. Em um jogo em que o São Paulo não jogou tão mal. Se a gente pegar alguns jogadores de forma individual, o time jogou melhor do que pior. Vocês querem ver? Sabino jogou bem. Arboleda jogou muito. Rafinha e Wellington, não. Não. Rafinha menos mal, né? O Wellington não sabe jogar bola, não serve pra nada. Luiz Gustavo e Bobadilha, uma partida apagada, mas não foi uma partida ruim. Caleri, eu achei que correu muito bem. O Lucas, embora perdeu um gol feito, isso acontece, é o nosso craque, é o nosso melhor jogador. O Lucas, difícil ele perder gol. Perdeu o gol de cabeça, mas jogou muito bem. É o nosso melhor jogador, é o cara que faz jogadas geniais. E o Rato, para mim, jogou muito. Muito mesmo. Tem um jogador aí que atrapalha todo mundo da forma mais inaceitável. E aí tá todo mundo pagando o pato. Porque as atuações ruins do Wellington, até mesmo o Rafinha não gostei hoje, eu gosto do Rafinha, mas hoje eu não gostei. Essas atuações ruins não impactariam no placar se o time tivesse escalado. Ou seja, se o time tivesse escalado certo, né? Porque não é de hoje. Ah, nossa, o Luciano foi colocado naquela posição, não jogou bem. Nossa, que surpresa. Não é surpresa para ninguém. E aí todo mundo tem que pagar o pato por uma escalação errada? Todo mundo vai pagar porque o cara ali não serve e ele não abre mão disso? Aqui eu não vou aceitar. Com vocês aqui, isso não é razoável, isso não é aceitável, porque não é surpresa.
O comentário que eu tô fazendo aqui, inclusive vão deixando nos comentários também o que vocês acham, não é, nossa, que descoberta do Tidio, que coisa genial. A gente fala todos os dias que não é pra esse cara jogar de meia atacante no São Paulo. Que ele é um bom atacante, ele é importante pro elenco e ele tem que ser reserva do Caleri. E ele tem que jogar de segundo atacante. Não é pra ele jogar de meia. Todo mundo sabe disso. Aí ele vai acabar com a torcida desse jeito, ele vai acabar com o São Paulo e com a torcida, ele é maior que o São Paulo, porque o Zubeldia, o que que é? Por que não tira esse cara daí? Vocês sabem que eu adoro o trabalho do Zubeldia. Gosto do trabalho da comissão, gosto do trabalho do Zubeldia. Resultadista e tal. Agora, isso é palhaçada com a gente. Eu coloco em xeque, eu coloco em prova. A gente sabia que isso ia ser um problema. A gente tá alertando, tá falando o tempo inteiro, todo dia. Não serve. Não serve pra ser meia. Então ele vai até o final, até ser eliminado, porque agora o caldo engrossou com o Atlético Mineiro lá. Temos totais condições de passar, mas ficou ruim. Mesmo se o São Paulo tivesse empatado no Morumbi, é ruim. A gente precisa de pelo menos um gol aqui para ir com uma vantagem lá para Minas. E isso não é o pior não, viu, gente? Essa não é a pior. Nós temos um jogador de Europa, de Champions League, o cara que a diretoria diz ter feito um grande esforço para continuar no São Paulo, né? Um planejamento, um plano de negócio, um plano de futebol, um plano financeiro. Nós temos esse cara que é disparado o melhor jogador do São Paulo, que é o nosso craque. Temos outros excelentes jogadores. Alan Franco numa belíssima fase. Marcos Antônio, que chegou a jogar muito bem. Arboleda, nosso zagueiro ali, já pá. Caleri. O Rastos jogando muito bem. Luiz Gustavo, Pablo Maia. Alisson. Temos excelentes jogadores no time. Jogadores que a gente gosta. Só que tem um que é unânime. Tem outros unânimes, mas o mais unânime, que a gente mais gosta, que a gente sabe que resolve a parada quando tá 0-0 e é contra o Flamengo, e é contra o Palmeiras e contra o Corinthians, e apertou, alguém precisa fazer uma jogada e achar um gol. Nós temos. Quem que é? O nosso jogador de Europa, o nosso craque. O que ficou pra gente ter chance na Libertadores? O Lucas Moura. Qual que é o jogador do ataque do São Paulo hoje? De um ataque fortíssimo. Fortíssimo, com Rato, Caleri, Lucas, Ferreirinha, Eric, William Gomes, André Silva, até mesmo o Luciano se jogasse de atacante. Qual que é o único jogador? Qual que é o único jogador? Qual que é o único atacante nosso que não tem posição? É o nosso melhor jogador. Ferreirinha sempre pela ponta esquerda, Rato sempre pela ponta direita, André Silva centroavante quando entra no lugar do Caleri, Caleri centroavante, William Gomes, tudo bem, entrou pela esquerda, mas sempre nas pontas, Eric ponta direita, Luciano meia atacante. Qual que é o único jogador que não tem posição fixa, que fica rodando, que é improvisado? É o nosso melhor jogador, é o Lucas Moura. Isso é simplesmente inaceitável. Isso eu nunca vou aceitar aqui. E é ego, parece que é ego do Luciano. Isso é uma outra conversa. Agora, e eu vou chegar nisso, tá? Agora, Lucas Moura, quando começou no São Paulo, jogou de ponta direita. Quando ele foi revelação, ele foi ponta direita. No Tottenham, lá, ele jogou muito de ponta direita e meia atacante. Ele só tá jogando de ponta esquerda agora no São Paulo porque ele não tem posição. Parece, parece que é a posição que o Luciano escolhe. Zubeldia não tem pulso firme para tirar o Luciano porque o Dorival tirou. E eu prefiro, assim, eu gosto muito do Dorival, do trabalho. Mas o Zubeldia tá melhor no Brasileiro e jogando as Copas. Vamos ver se vai ganhar alguma, né? O Dorival ganhou a Copa do Brasil. O Zubeldia tá brigando os três. Agora o Dorival tirou.
Será que o Zubeldia vai ter pulso firme? Porque a gente vai para uma outra. Aí a problemática é muito maior. Se fosse um erro técnico, né? Pode ser as duas coisas. Um erro técnico, o técnico não está enxergando um palmo diante do nariz, e nós não vamos aceitar isso aqui, nós vamos falar, nós vamos morrer falando, nós vamos cair falando aqui. Ou o técnico não tem autonomia com esse jogador que nós estamos imaginando. Não estou falando que é, estou falando que pode ser. Dá a entender que o Luciano gosta de jogar ali e ele que mais ou menos se escala ali. É o ego dele à frente do São Paulo, acima de tudo, né? É o ego dele acima de tudo. Porque é o cara que não tá rendendo. E é muito complicado, é bem complexo, é bem complicado falar dessa situação do Luciano, porque é um cara que a gente sempre gostou, né? Sempre foi um cara estourado, sempre tomou cartão, sempre brigou, discutiu fora de campo, dentro de campo, com o adversário, com um companheiro, com um técnico. Sempre foi um cara de temperamento, mas que a gente sempre gostou. Sempre foi um cara que sempre representou o São Paulo, sempre deu raça pelo São Paulo, sempre fez gols importantes. Por isso é complicado. Aí agora o cara pega e parece que ele tá se colocando acima do São Paulo. Ah, eu vou jogar de meia porque eu gosto de jogar de meia e que se exploda. Porque ele não rende. Não é justo. Além de tudo, não é justo. Porque ele não tá rendendo. Ele não rende de meia. Ele é um bom atacante, tem um belíssimo chute pro gol. Quando ele chega na área, ele é decisivo. Ele define. Agora, o cara tá tirando o Lucas da posição porque ele acha. Porque o técnico não pode achar isso. Sabe? Eu adoro o Zubeldia. Gosto do trabalho. Agora, que sacanagem é essa? Vai ficar insistindo no erro? São Paulo entrou esse Sabino que a gente não tava desconfiado dele quando ele voltou, quando ele veio, né? O cara tá jogando bem. Isso eu coloco muito na conta do sistema defensivo do Zubeldia, mérito pro Zubeldia. Em relação ao Sabino, em relação ao desempenho do Alan Franco, que é absurdo. Ferrarese de lateral direito, até o Michel Araújo, que eu não suporto, jogou bem no outro jogo lá, de ala, lateral esquerdo, por conta do sistema defensivo sólido do Zubeldia. Mas agora, o ataque é esse aí, com um erro posicional gritante, que a gente tá vendo que tá prejudicando. É isso que nós temos que aceitar? Isso eu não vou aceitar nunca. Isso eu não vou aceitar nunca aqui. Eu sei que vocês vão falar e colocou o Nestor. Ele fez uma substituição e colocou o Nestor. Independente, o Nestor é fraquíssimo, né? Ridículo, mas uma substituição. Empatando, depois perdeu, mas empatando com o Atlético Mineiro num jogo decisivo, um jogo de mata-mata de quartas de final. Que o empate ali, o 0 a 0 não ia ser bom pro São Paulo. São Paulo precisava de pelo menos de um gol de vantagem para ir para lá com uma vantagem, porque não vai, não, ele entende que não seria pedreira jogar contra o Hulk, o Bernardo, o Paulinho e o Hulk, o Bernardo, Paulinho e Scarpa lá em Minas. Brasília, não sei, acho que vai ser em Minas o segundo, né? Vai ser na MRV lá. Ele entende que não seria pedreira. Aí ele faz uma substituição. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Uma pergunta muito genuína, tá? Vocês preferem o Luciano ou o Nestor? Esquece posição. Pense em jogador. Com o que nós vimos do Luciano e o que a gente já viu do Nestor. Vocês preferem quem? Luciano ou Nestor? Eu prefiro o Luciano. Não tô falando de posição aqui, não, gente. Não tô falando de posição. Ah, te digo, na meia é melhor o Nestor. Beleza, independente. Luciano hoje muito fraco tecnicamente no geral, né? Nestor não diz pra que veio. Mas vocês preferem quem? Luciano ou Nestor? Porque é o seguinte. Vocês sabem por que dessa pergunta? Porque o Luciano, pra mim, é mais jogador. Só que tá tão escancarado, o problema tá tão óbvio, que nós ganhamos a Copa do Brasil passada, com méritos do São Paulo. Méritos do Dorival, méritos do jogador e méritos do São Paulo. Não venham me falar, é o pior Flamengo, o Corinthians estava mal, Palmeiras. Não venham falar isso. Méritos do São Paulo. Ganhou do que tinha. Então invalida todos os outros títulos. De todo mundo.
Então é mérito do São Paulo, sim. Ganhamos com Lucas, Nestor, Rato e Caleri. Esse era o time do Dorival, o principal. E o Nestor, eu acho um jogador bem duvidoso, tecnicamente falando. Então vocês percebem que é posicional, funcionou porque meramente estava na posição. Dorival fazia um 4-2-4 com o Lucas e com o Nestor de meio campista ali, indo pro ataque e voltando, com o Rato e com o Caleri. Percebem que é posicional. O que precisa, o que mais precisa acontecer para o Zubeldia entender isso? Quanto mais nós temos que falar? Tem hora que cansa, viu, gente? Eu juro para vocês, tem hora que chega no limite. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Tomar um gol de azar, ou porque a bola não entrou, ou por incompetência, ou porque o futebol é injusto às vezes e acontece. Normal. Tomar esse gol do Atlético é coisa normal. Pode acontecer. Como aconteceu. Isso não é o fim do mundo. Não é para jogar tudo no lixo por causa disso. Isso é futebol. São Paulo é um time competitivo e para mim jogou muito melhor que o Atlético o jogo inteiro. E eu consigo destacar muitos bons jogadores. Tanto que na pesquisa aqui do canal, eu pensei muito para fazer essa pesquisa. E eu falei, vocês sabem que na vitória eu coloco quem foi o melhor. E nas derrotas eu coloco quem foi o pior. Nessa derrota, foi o único jogo que eu coloquei quem foi o melhor do São Paulo. Porque nós tivemos uma boa partida do Sabino, uma belíssima partida do Arboleda. O Lucas, para mim, jogou bem. O Rato, para mim, jogou muito. O Caleri, para mim, jogou bem. Luiz Gustavo e Bobadilha tentaram ali no que deu. É porque eles estão mortos do lado daquela estátua no meio campo. Então eu falei, os caras não precisam pagar por causa disso. Por causa do erro de dois. Luciano e Zubeldia. O time inteiro não precisa pagar por causa disso. Então tomar um gol desse dói demais. Mas é uma situação normal que pode acontecer. No futebol, nós estamos sujeitos a isso. Agora, ficar insistindo nesse Luciano, acabando com a torcida do São Paulo, acabando com o São Paulo, acabando com a gente. E a gente fica com a pulga atrás da orelha de que talvez não seja escolha puramente, né, 100% do técnico. Que pode ser que o Luciano mande no elenco do São Paulo, no vestiário, muito mais do que nós sabemos ou do que nós podemos imaginar. Só da gente ficar com essa pulga atrás da orelha, isso é inaceitável. Eu não vou tolerar isso nunca aqui. Esse canal aqui ele existe por causa disso aqui, ó. Aí agora nós vamos destruir tudo por causa de um ou dois. Ou talvez o Zubeldia nem queira fazer isso, mas precisa ter mais culhão, né? Desculpa, mas precisa ter mais culhão. Se ele tá enxergando, não faz nada. Se ele tá colocando o Luciano ali, se ele tá da cabeça dele colocando o Luciano ali e gostando, aí é um problema técnico, né? Aí me lembro o Carpini com escalação burra e escalação errada. Mas eu não acho que seja. Eu não acho. Tá? Pra mim tem o 10 aí, o gostosão, o bonitão, mandando. Mandando. Ele com uma moral muito mais alta, é o que eu acho. E tirando a posição do nosso melhor jogador, do nosso craque que veio da Europa. E todo mundo vendo que não rende nada. Então isso é uma das situações mais ridículas, mais patéticas. E como incomoda, né? Nós estamos em um momento fantástico em que o São Paulo está nas quartas de finais da Copa do Brasil, quartas de finais da Libertadores, brigando o título de Campeonato Brasileiro. Nós estamos elogiando basicamente o elenco inteiro. Estamos elogiando o Sabino entrando. Marcos Antônio, recém-contratado, que é banco, estamos elogiando. Bobadilha a gente elogia. Ferrarese de lateral direito a gente elogia. Não estou falando dos óbvios. Estou falando dos que não são óbvios. Jandrei melhorou. Jandrei. Olha o momento que nós estamos vivendo. Aí, sempre tem que ter um probleminha, né?
Sempre tem que ter alguma coisinha para atrapalhar. É impressionante uma coisa dessas. É impressionante que nós estamos passando por isso. Um erro técnico, um erro de escalação de um cara que tá claro para todo mundo que não serve para jogar de meio atacante, que tem que ser atacante, que claramente tem que ser atacante, que tá acabando com o São Paulo, tá acabando com a torcida do São Paulo, jogo após jogo. É simplesmente inaceitável.